Nesse momento, nós iremos iniciar a gravação de mais uma videoaula. O tema principal dessa videoaula será a introdução da panificação saudável, onde essa é uma atividade referente ao termo de aditivo do até a distância emergencial no período da pandemia do projeto Bahia Produtiva. Boa tarde a todas e todos. Na verdade, eu já tinha conversado um pouco com as meninas do São Paulinho, né? Vilma, Jailma, Helena, porque São Paulinho tem uma agroindústria de panificação. E a gente tá pensando, não, tá programado, se o vírus deixar, fazer a formação presencial lá. Mas enquanto isso não acontece, a gente sugeriu fazer esse momento inicial para um pouco, como a gente anunciou, uma introdução à panificação, né? Eu acho que pão hoje é o alimento mais universal do mundo, né? Todo mundo come pão, todo mundo, eu acho que pelo menos acho que 80% da população come pão, mas assim, e pão não é uma coisa fácil de fazer, o pão saudável, né? A gente sabe que às vezes tem gente que come, eu não gosto de pão, porque eu como pão fico tão cheia. Por que eu fico tão cheia quando eu como pão? E aí, quando a gente passa a estudar o processo da panificação, a gente vai compreender por que eu como pão e eu fico tão cheia, né? Então, a ideia hoje aqui é mostrar um pouco como é que a gente pode trabalhar uma panificação saudável, com sabor e o que é mais atrativo, com o preço justo. É claro que aqui não vai dar tempo a gente chegar à informação de preço, né, uma série de coisas, mas a ideia é que a gente estude primeiro os conceitos dos insumos que compõem o pão, para a gente entender que são coisas, que o processo, o mesmo ingrediente, meu pão pode ficar bom, meu pão pode ficar ruim. O que vai mudar é o processo. Para a galera mais jovem que está chegando, eu, além de ser da parte administrativa e financeira da fase, eu fui tentando construir outras coisas, né? Aprender outras coisas. E aí eu fiz o curso de cozinheira pelo Senac Bahia. Depois eu fiz uma especialização em gastronomia e cozinha autoral. E aí achei pouco, fui e me enveredei pela panificação. E aí eu me apaixonei, né? Tanto pela cozinha quanto pela panificação. Então, assim, eu me apaixonei pelo processo da panificação, entendeu? Depois eu fico brincando que eu me apaixonei, mas eu me arrependo porque dá trabalho, mas é um trabalho muito prazeroso. Gosto muito dessa coisa, né, de aprender novas coisas, né? A gente não pode se limitar, né, ao aprendizado, né? E para mim é uma frase que eu criei até um dia num processo de formação nossa lá em Nubabi, que Rosélia me chamou a atenção. E aí eu saio do nada assim essa frase, que o saber só faz sentido se ele for reproduzido, né? Então assim, o conhecimento é para ser compartilhado. Eu já falei que os estudos dizem, mas assim, se a gente fizer uma pesquisa, a gente sabe que o pão hoje é um alimento que acho que 80 a 70% dos lares tem pão. E aí, quando você pensa na panificação saudável, você pode fazer uma panificação saudável com 3 ingredientes: farinha, água e sal. Então, claro que hoje existe no Brasil, em média, 100 tipos de pães. Nos países desenvolvidos da Europa, como Alemanha, França, Itália, 300 tipos de pães. Mas a base é farinha, água e sal. Claro que aí você vai criando, né? Introduzindo. Mas sem esses 3 elementos, você não conseguiria fazer pão. E aí tem uma fala de um grande escritor, né? O Michael Pollan, que ele diz que se a gente comesse esses 3 ingredientes, água, farinha e sal, a gente morreria em 30 dias, mas se a gente passasse um mês comendo pão, a gente não morreria, né? Porque aí nós vamos trabalhar sobre isso. O processo de transformação que essa farinha com água, com sal passa, né? É um alimento. É um alimento que, além de ser saboroso, ele contém também nutrientes que daria vitalidade para a gente. A escolha dos ingredientes, a qualidade, aumenta muito, né? A cada escolha que a gente faz, né? Então, cada ingrediente tem um papel na modificação. E ele busca um resultado em cada pão, que deve equilibrar a forma de acordo com o resultado.
Então, se eu quero um pão de cor, né, eu vou dar uma cor para ele, aí a gente pode trabalhar, né? Quais são as cores que eu quero dar para o meu pão com sabor, cor e sabor, pensando na panificação saudável. Se eu penso em cor na panificação saudável, eu nunca vou pensar em corantes, né? Aí eu vou pensar em quem? Beterraba, em cenoura, né? Em espinafre. Aí eu vou pensar em aroma, em crosta, em durabilidade, em textura, né? Que aí fica a critério, no caso de São Paulinho, fica a critério da decisão do coletivo, né? O que é que vocês vão querer extrair do pão de vocês? Né? Todo esse conjunto junto. Não, nós vamos escolher o carro-chefe do nosso pão, um pão de crosta, é um pão de sabor, mas sem cor, né? Então, isso aí são coisas que a gente vai debater, vocês podem debater depois entre si e pode chegar a uma decisão comum. Mas eu acho que já tem claro para vocês, é uma panificação saudável. Porque assim, se todo mundo come pão, e se eu vou fazer um pão igual a todo mundo, quem é que vai deixar de comprar o pão da padaria do seu José para comprar na padaria da Amasp? Então, para mim, o diferencial vai ser isso, né? Uma panificação saudável. Então, da farinha, a gente tem a farinha de trigo, né? Então, o trigo, ele tem uma parte, um termo científico, endosperma, que é a parte correspondente a 85% do grão, que é onde é extraído a farinha. Tem o germe, que não usa, e tem a parte externa, que é a casca, que também não é usada na farinha. Mas por que que farinha, água e sal me dá um produto? Se eu comer ele só, eu morro e me dá um produto. Porque a mistura, a farinha, a água, o sal, mais o batimento, desenvolve a rede de glúten, que é aí onde as proteínas se entrelaçam e a gente tem uma massa, né, fibrosa e elástica. Pronto, a gente está mostrando aqui nessas 3 fotos o processo de massa, né? E aí, nessa terceira foto aqui, ó, é onde a gente chama, uma palavra que eu achei muito bonita na panificação, mas é a palavra certa, ponto de véu. Ah, porque meu pão ficou duro? Porque meu pão ficou mole? Porque meu pão ficou oco? Isso é o processo de batimento que não chegou no ponto de véu. E assim, ponto de véu de uma massa é uma coisa muito complicada, mas é a coisa mais linda do mundo. Quando você abre, né, você pega um pedaço de massa, depois de 30, 40 minutos de batimento na massadeira, você abre e você vê mesmo o véu, né? Você vê transparência do outro lado. Então, ali é o ponto exato que desenvolveu a rede de glúten, que a massa está pronta para ser boleada, né? Ir para o processo de boleamento e fermentação, para depois assar. Então, o glúten é responsável pela capacidade de elasticidade da massa, ela tem a capacidade de reter umidade, armazenar o gás e liberar durante a fermentação. E aí, quando é que você sabe que seu pão foi bem fermentado? Se você pegar um pão de padaria normal, principalmente o pão francês, pãozinho de sal, né? Se fizer isso assim, ele enrola, vira, né? Acaba. Ou então, quando você parte para botar a manteiga, dentro ele tá oco. Então, esse pão é um pão que não chega, a massa dele não chega no ponto de véu, por isso ele não desenvolve o gás carbônico ideal para poder ficar um pão saudável. Ele é um pão que ele incha, mas ele não fermentou, a massa não foi desenvolvida gás carbônico, e a fermentação não foi ideal. O pão ideal é quando você abre ele, quando você parte, que ele está cheio de massinha dentro com os buraquinhos, que aí é onde chega o processo ideal da fermentação. Então, o fermento é o responsável pelo crescimento da massa, né? Sem fermento, você não vai fazer pão, porque seu pão vai ser bolo, ou vai ser bolo não, vai ser o quê? Vai ser um pedaço de coisa dura, né? O fermento, ele dá volume na massa, e aí é possível você comer. Senão, se você pegar só água, sal, não botar fermento e não deixar ele descansar para ele crescer, vai ficar um negócio duro que você dificilmente vai conseguir comer. Então, o fermento, ele pode ser fermento biológico. Aí, na panificação, a gente usa basicamente o seco instantâneo, que é aquele fermento granulado, que é comum, né? Comum você achar em mercados, é comum. E aí, não existe fermento biológico melhor, tá, gente? Todo fermento biológico tem a mesma composição. As marcas vai variar, mas em termos de efeito para a panificação, independe. Então, não precisa comprar um fermento. Se eu acho um fermento de R$5, não preciso comprar um de 20. Porque o efeito na massa vai ser o mesmo. O que vai mudar sua fermentação é
a quantidade de fermento e o tempo de batimento da massa e o tempo de descanso da fermentação. Pronto. E você pode usar, e aí tem o fermento natural, que é a mesma levedura dos fermentos industrializados, porém ele é desenvolvido naturalmente. É a junção de água com farinha, que passa por um longo processo de fermentação. Ele vai lhe dar uma massa consistência, que aí chama-se na panificação da França, chama de levain. Em Portugal, o fermento natural tem uma tradição milenar, fala assim, 3.200 anos, 3.200 anos que se usa o fermento natural, que chama de massa madre. Então, não existe hoje fermento natural vendido em mercado. Se você achar algum mercado dizendo que vende fermento natural, mentira. Fermento natural, ele passa por um processo natural em casa, ele tem que ser alimentado diariamente, ou a cada 3 dias, ou a cada 5 dias. Então, não existe possibilidade de fermento natural em prateleira. Tá? Eu tenho meu fermento natural, eu alimento meu bichinho 3 vezes na semana. E aí, depois eu quero fazer uma outra videoaula, se vocês acharem interessante, de como é que a gente cria um fermento natural, para vocês fazerem os experimentos, tá? Porque aqui não daria tempo. É no mínimo 45 dias para você ter o primeiro primeiro fermento pronto. Então, se vocês acharem pertinente, acharem interessante, a gente pode fazer depois. Eu vou fazer um informativo sobre isso, mas a gente pode depois fazer a videoaula, né? Os pães feitos com fermento natural, já falei um pouco isso, né? Eles têm uma textura incomparável em relação aos outros pães tradicionais. Então, um pão de fermento natural, dificilmente você vai apertar, dificilmente não, você nunca vai ver um pão de fermento natural que você aperte e ele não volte. Se você pegar um pão, de fermento natural, apertou, e ele não voltou, não é de fermento natural, porque uma das coisas que o fermento dá é isso, ele desenvolve tanto o oxigênio, o gás carbônico, ele desenvolve tanto o gás carbônico pelo processo de fermentação dele, que esse pão, ele vai ser um pão que você aperta, mas ele volta, porque ele tem gás carbônico dentro do pão. O pão de fermento natural não pode ser, não vai dar uma textura, um sabor, um pão com menos de 12 horas de fermentação. Esqueci de falar isso lá em cima. Joelma, como é que eu vou ficar 12 horas para poder fazer um pão? É a decisão que a gente toma. Né? Se eu quero ter um pão saudável com fermento natural, se minha padaria vai abrir 4 da tarde, eu tenho que começar esse pão seguramente 4 da tarde ou 6 da tarde, no máximo 8 da tarde do dia anterior. Ele vai passar pelo processo de batimento, bate normal a massa. Aí a gente vai dar, que eu vou trabalhar mais na frente, as dobras da panificação, que eu vou explicar lá na frente, que é uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, que a panificação tradicional não faz. Por isso que os pães de padaria são tão ruins, né? Porque essa dobra da panificação parece ser uma coisa boa, mas é o que estrutura a massa do pão. Você vai dar as dobras e vai manter ele em geladeira, numa temperatura de geladeira baixa. Se for a geladeira que congela, a sua massa vai perder. E aí, no outro dia, você vai bolear essa massa, deixar mais 1 hora, 2 horas no armário e depois assar. Então, normalmente, é de 12 a 20 horas. O pão de 20 horas, ele fica perfeito, perfeito, perfeito. Um pão que leva 20 horas de fermentação. Então, sabor, baixo índice glicêmico. Pasmem. Joel, eu como pão, eu fico embuchada. Eu não posso comer pão porque eu sou diabética. Digo a vocês, comer com moderação, claro, né? Um diabético pode comer um pão de fermento natural que não vai ter problema. Entendeu? Porque o processo de fermentação vai quebrar os índices de glicemia que tem na farinha, os açúcares da farinha de trigo. As pessoas que têm, não a doença celíaca, mas as pessoas que têm só um processo de intolerância a glúten, pode comer, não que tenha alergia, aqueles que tapam a glóten, que dá dor de barriga, diarreia, mas as pessoas que têm um pouco de intolerância a glúten, digo a vocês, pode comer o pão de fermento natural, que ele não vai se sentir mal. Porque o processo de fermentação prolongada e o fermento natural vai quebrar todos os malefícios do glúten. Aumenta a sua capacidade de digestão. Eu, particularmente, não como mais, eu digo que todo mundo come pão, eu não como mais pão de padaria convencional. Porque como eu tenho um problema sério de esôfago, eu fico estufada como se eu tivesse comido um boi. Né? Por que isso, Joelma? Porque o pão de fermento tradicional e esses pães de padaria, eles levam, em média, 30 minutos para ficar pronto. Se vocês observarem as padarias grandes, se você ficar numa padaria 1 hora, você vê que vai descer várias cestinhas, né? Aquelas embalagens de pão despejando no cesto onde vem. Porque é um pão que demora meia hora fermentando, só, e vai para o forno. Ele vai inchar, porque botou uma quantidade imensa de fermento, só que ele vai fermentar na nossa barriga. Então, hoje, se eu comer um pão de padaria normal, eu passo mal. Porque o pão vai fermentar na minha barriga e eu vou ficar parecendo que eu comi um boi.
Então, o pão de fermento natural, eu posso comer até 2, por exemplo, porque eu não sinto esse mal-estar que eu sinto se eu comer um pão tradicional. Agora Joelma, mas todo pão de padaria é ruim? Não. Tem padarias que trabalham com a fermentação prolongada, né? Tem padarias que você que usa se a receita indicada do fermento biológico é 20 gramas, eles usam 10, só que esse pão vai passar 3 horas fermentando. Mas isso para uma padaria comercial é dinheiro, né? Se eu posso ir em 3 horas sair 5 fornadas de pão, por que eu vou deixar meu pão 3 horas para sair uma única fornada? Mas você pode, eu repito aí para as meninas de São Paulinho, vocês podem optar com as duas linhas, a linha do fermento biológico ou do fermento instantâneo, químico instantâneo, e uma fermentação prolongada, fermentação de 3 horas, de 4 horas, usando uma quantidade mínima de fermento, que aí o seu pão não vai ficar esse pão estufado, esse pão que vai dar um mal-estar. E aí você vai poder vender seu pão um preço comercial, né? Porém, qual é o diferencial do pão do São Paulinho? A fermentação prolongada, um exemplo. E a fermentação natural possui vários nutrientes, né? A fermentação natural aumenta a disponibilidade de vitaminas, de minerais, né? Torna o alimento mais nutritivo. Então, o pão de fermento natural é um pão mais nutritivo. Voltando à panificação saudável. Ah, mas dá trabalho. Dá. Mas você pode fazer, aquilo que eu falei antes, você pode fazer os pães de fermentação prolongada e vocês podem usar as técnicas dos pré-fermentos. Eu não preciso pôr meu fermento biológico direto na minha massa. Eu posso usar 2 tipos de pré-fermento. O pré-fermento Polish, que eu vou usar, um exemplo, para 1 quilo de massa, para 1 quilo de farinha, não 1 quilo de massa, para 1 quilo de farinha eu uso 300 gramas de... Eu tiro de 1 quilo de farinha 300 gramas. Então, eu vou usar 300 gramas de farinha, 300 gramas de água, e dependendo de quanto tempo eu vou deixar esse pré-fermento, 1 grama de fermento ou 2 gramas. Se eu for deixar 8 horas fermentando, eu uso 2 gramas. Se eu for deixar 10 horas fermentando, eu uso 1 grama. Normalmente, você usa entre 8 a 10 horas. Mais do que isso, ele já perde força. Então, o que é que eu faço? Eu faço meu pré-fermento Polish. Eu quero bater meu pão de sal de manhã, meu pão francês. Eu faço meu pré-fermento Polish de noite, deixo ele em geladeira. De manhã, eu uso ele na minha massa. Ao invés de eu usar 1 quilo de farinha, eu vou usar 700 gramas de farinha e vou usar já esse pré-fermento que eu fiz. A minha receita do pão de sal é 20 gramas de fermento, mas eu optei em fazer a fermentação prolongada. Eu vou usar 10 gramas. Como eu já usei 1 grama no Polish, eu vou usar agora só a diferença. 9 gramas para fazer meu quilo de farinha de pão. Isso dá um sabor incrível. Então, tem gente que come pão com pré-fermento Polish e não consegue diferenciar se é do fermento natural, porque em termos de sabor fica muito parecido. E é uma coisa simples, né? Dá trabalho. Eu vou ter que fazer meu pré-fermento de noite, né? Para de manhã eu bater meu pão. Mas assim, mas vale a pena em termos de sabor, em termos de qualidade desse pão saudável. E isso interfere no meu preço? Não tem porquê. Eu vou usar o quê? 20 minutos mais do meu tempo para preparar meu pré-fermento e botar na geladeira. Então, eu posso vender um pão de sal, pãozinho francês, do mesmo preço que a padaria tradicional vende, mas com esse diferencial de usar um pré-fermento que fica 10 horas fermentando. E depois meu pão levar mais 3 horas fermentando para ir para o forno. Com água, sal e farinha e fermento. Pronto. Não precisa de mais nada para dar sabor a esse pão. Agora, o Polish é indicado para os pães de massa, de pães crocantes, tá? O Polish não é indicado para pães doces ou de massa semidoce. Porque a característica do Polish, ele dá um pouquinho de acidez, mas ele dá estrutura no pão, ele fica um pão crocante, tá? Então, se eu quero um pão de hambúrguer, não é comum pão de hambúrguer crocante, né? Pão de hambúrguer é pão de hambúrguer, ou pão de cachorro-quente é um pão mole, né? Então, eu não posso usar o pré-fermento Polish. Mas aí eu vou fazer com o meu fermento direto? Não. Eu vou usar meu pré-fermento esponja. Esponja, eu vou usar... É um pré-fermento, só que de fermentação mais rápida. De 30 a 40 minutos. Mais que isso também, ela perde força. Então, isso requer atenção. Por que eu digo que fazer pão dá trabalho? Porque são procedimentos que requerem muita atenção. Eita, meu pão hoje não deu ponto. Minha massa não deu ponto de véu. O que aconteceu se eu fiz tudo igual? Se eu trabalhei com pré-fermento, se eu deixei mais de 40 minutos, eu não fiz tudo igual. Então, meu pré-fermento perdeu força. Porque se a esponja, né, o pré-fermento esponja, eu tenho que usar entre 30 e 40 minutos depois que eu misturei.
Se for para 1 hora, ela vai perder força. E isso vai interferir no meu pão. Minha massa pode não dar ponto. E aí, o que é que eu faço? Eu vou ter que botar mais farinha, eu vou ter que botar mais fermento. E aí, para a esponja, a gente usa a diferença do post para a esponja. O post eu uso a menor quantidade de fermento possível. E vou deixar ele fermentando de 8 a 10 horas. A esponja, eu vou usar toda a quantidade de fermento na minha receita. A mesma proporção, 30% da farinha. Se eu vou usar 1 quilo de farinha para fazer o pão, eu tiro desse 1 quilo 300 gramas. Vou usar a mesma proporção de água, 300 ml ou 300 gramas de água, só que eu vou usar o fermento da minha receita toda. Se o meu pão de milho, o meu pão de leite, o meu pão de hambúrguer vai ter 15 gramas de fermento, ou 10 gramas, eu já vou usar esse fermento todo na esponja, no pré-fermento. Eu não vou acrescentar mais nenhum fermento na massa. Farinha, né? Falando de farinha, farinha ela tem um alto índice de proteínas, são as mais indicadas. As farinhas com alto índice de proteínas são as mais indicadas para fazer pão. É conhecida como farinha forte, né? As farinhas nacionais, no geral, são farinhas médias, mas não traz nenhuma especificação, mas isso não impede de eu fazer um pão bom, né? Com a farinha média. Aí, o que é que a gente tem feito, o que é que a gente tem aprendido nos estudos, né? É claro que uma farinha importada, francesa, que é especialista em pão, uma farinha argentina, que tem um alto índice de proteína, ela vai agregar um sabor a mais no meu pão. Mas eu não posso pensar na panificação comercial num saco de farinha que custa R$ 240. Hoje, a farinha Fleshman, que as padarias chiques usam, né, custa R$ 245 o saco de farinha. Então, fica um pão inviável, né? Mas eu posso trabalhar com uma farinha com uma qualidade intermediária que dá para trabalhar num preço de pão razoável. Farinha de trigo integral. Ah, meu pão é totalmente integral. Mentira, viu? Vim descobrir isso agora, o ano passado. Não existe pão que você consiga comer, cortar com a faca, com farinha 100% integral. Ele vira pedra. Duro, duro. Eu tentei até, eu com a minha metida, não, eu quero meu pão integral, quero meu pão integral. Tentei com 50%, perdi. Ninguém comeu. Então, o mínimo que você consegue, o máximo que você consegue num pão que dá para comer, que não quebra o dente, é 30% de farinha integral e 70% de farinha branca. Mais que isso, ele vai ficar um pão, pode até conseguir comer, mas o risco de quebrar o dente é muito grande, porque a farinha integral, ele é mais o grão. Então, não tem aquilo que a gente estudou lá em cima, o glúten, né, que dá elasticidade. Vai ficar um pão pesado e duro feito pedra, como se fosse um açúcar. Se você tentar fazer 100% farinha integral, ele vai ficar muito duro. Um outro elemento importantíssimo que ninguém valoriza, até na gastronomia, eu aprendi isso, eu tive uma hora e meia de aula com o chefe Alex da Atala, só sobre água. Uma coisa que normalmente a gente não valoriza. Água é o principal ingrediente hoje no processo de pão, mais até do que farinha, porque água, temperatura e cloro mata o fermento. Se mata o fermento, não vai desenvolver rede de glúten, meu pão não vai inchar e meu pão não vai ter sabor. Se for de fermento natural, pior. Então, eu tenho que me atentar à água. Eu não posso, a água vai dar leveza ao pão. A água em excesso extrapola, a água em menor quantidade endurece, não dá o ponto. E a farinha, se hidratar demais, ela vai perder estrutura, vai ficar molenguenta. E se botar pouca água, ela vai ficar dura, que não vai conseguir dar o ponto também. Mas a qualidade da água. Nunca peguem água da torneira para botar no seu pão. As padarias convencionais fazem. Por que fazem, gente? Porque eles compram um pacote. Hoje eu já descobri, você chega nesses mercados grandes, tem aquele saco de mistura pronta para pão. E ali pensa, e tá tudo que é diabo de veneno dentro. Outro dia eu li tinha 8 tipos de conservante dentro desse pacote de farinha. Tinha farinha, mas tinha emulsificante, tinha estabilizante, tinha não sei o que lá mais, não sei o que lá mais, que é tanto mal que o que é o cloro da água nesse pacote de veneno? A água não vai conseguir quebrar esses venenos tudo. A água quebra o fermento. Mas 5, 8 tipos, né, de conservantes, a água não vai interferir muito. Pode até dar uma interferênciazinha, mas não dá muito. Mas um pão que você não vai usar
8 tipos de conservantes, de veneno, que eu chamo na linguagem popular veneno. Se você usar uma água com cloro, você vai perder sua massa vai ficar desestruturada, entendeu? Ou então você vai ter que empurrar fermento nele. Um pão que você usa uma água filtrada, eu vou usar 550 gramas de água, ou 550 ml de água para 1 litro de farinha, num pão de sal tradicional, e 10 gramas de fermento eu consigo fazer um pão bom, bonito, sem ser sapo, mas um pãozinho mediano, com 10 gramas de farinha. Se eu for usar uma água de cloro, talvez eu tenha que usar 30 gramas de farinha. E isso vai interferir direto no processo, né? Porque meu estômago, esse fermento vai fazer efeito aonde? No meu estômago depois, né? Porque ele tem um tempo. Quanto mais fermento, menos fermentação, ou menos tempo de fermentação. Com 20 minutos ele vai estar inchado, mas depois ele vai inchar aqui dentro do estômago. Então, se eu uso uma água filtrada, de preferência fervida, mas aí pensando numa panificação comercial, o gás de fervura da água vai gastar, mas que pelo menos usemos uma água filtrada. Nunca usar a água da torneira. E aí eu trago uma observação do processo de aprendizado nosso. Eu posso e devo, que aí não vai interferir muito no meu pão, os pães de sal, os pães de crosta. Pão italiano, pão francês, o pão ciabatta, que a gente vai ver lá na frente, o pão baguete, eu posso usar, ideal, se eu puder usar, 50% de água e 50% de gelo, tá? Porque quanto mais gelo a água, melhor para desenvolver a rede de glúten. Então, a estrutura da minha massa fica mais bonita, fica um pão mais leve, sabe? Você consegue fazer a diferença. A gente vai ter a oportunidade de fazer esse comparativo, um pão só com água e um pão com gelo, por exemplo. Porém, tem que ter o máximo de cuidado quando a gente for trabalhar com gelo, porque gelo é pontiagudo, né? Mesmo que seja em cubinho, quando ele começa a dissolver, ele vai ficando pontiagudo, né? Então, esse gelinho pontiagudo, ele vai interferir na rede de glúten, vai furar a rede de glúten. Então, se eu for trabalhar com gelo, eu vou ter que usar, botou farinha, começou a misturar todos os secos, farinha, fermento, eu já entro com o gelo, e só depois que eu entro com o líquido. Eu não posso nunca entrar, minha massa tá dura, eu vou botar um gelinho aqui, nunca. Porque vai desestruturar a sua massa, depois que ela tiver desenvolvido a rede de glúten. Uma outra coisa muito relevante é o sal. O sal, né? Mas eu não gosto de sal, eu sou hipertensa, eu não posso comer sal. Então não come pão de sal. Come outro tipo de pão, porque todo pão, por lei, leva sal. Isso, por lei não, por lei, por padronização, né? Porque ele é um potencializador de sabor e é um conservante natural. Claro que eu posso usar um pouquinho menos de sal, fazendo para mim. Pensando numa panificação comercial, eu vou ter que usar o indicado da receita, porque se eu mudar, vai interferir muito no meu sabor. E que aí, sabor de pão francês, pãozinho de sal, sabor de pão de sal. Eu não posso comer pão de sal sem gosto. Pensando em já saborizando os pães de massa semi-doce ou massa doce, né? Os pães de sal, no geral, você vai usar só farinha, água, fermento. Aí, quando eu penso em massas semi-doces ou massas doces, eu penso em leite, né? Leite tem uma função semelhante à água. Agrega sabor, nutrientes, né? E dá cor à massa. Mas tem gordura. Então, eu tenho que pensar também, né? Se eu vou usar leite integral, se eu vou usar leite, né? Eu acho leite desnatado sem gosto. Então, se é para dar sabor, bora botar leite normal. E uma outra opção também é usar leite em pó, que é uma outra alternativa também, mas não é tão saudável quanto o leite natural da vaca, né? Quem tem a oportunidade de ter, né? As comunidades que têm, né? O leite natural. E geralmente é utilizado entre 3% e 6% em relação ao peso da farinha, né? O leite. O leite em pó. Mas eu posso pensar em fazer um pão doce só com leite. Então, eu vou usar toda a quantidade da receita, em vez de usar água, eu vou usar só leite. Eu posso, por exemplo, fazer um pão brioche. Eu quero um pão brioche bem saboroso. Eu vou usar toda a minha água, todo o meu líquido da receita. Em vez de usar água, eu vou usar leite. Ou eu posso usar metade, entendeu? Mas se eu penso em não usar leite, usar leite em pó, eu vou usar a água da receita de cada e vou usar de 3 a 6 gramas de leite em pó. Se for questão de saborizar. Se for questão de líquido, eu vou ter que usar leite líquido. Mas se eu quero saborizar o pão, eu quero usar água, eu posso usar água, 300 gramas de água, 400 gramas de água para um pão doce. Mas eu vou usar 6% de leite em pó, que aí não vai interferir no líquido, é sólido, né? Vai interferir só no sabor do pão. Ovo,
ele tem um alto valor biológico, é um pão mais nutritivo, macio, com cor, e ele tem também a função de emulsificar, né? A gente sabe que gema é um emulsificante natural. Então, eu posso usar. Só que ovo é gordura. Então, ovo, gordura interfere no desenvolvimento do glúten. Eu não posso usar, se eu for usar o ovo todo, eu posso até botar no início do processo de batimento da massa. Mas se eu for usar só gema, eu já tenho que deixar um pouco homogeneizar a massa, para depois entrar a gema, porque a gordura interfere diretamente no desenvolvimento da rede de glúten. A gente indica usar ovo e leite nos pães de massa semidoce que a gente faça pré-fermento. Eu, por exemplo, não gosto de usar direto a gema. Quando eu vou usar pão, que eu uso gema, usar o pão é só um processo do fermento. Eu acho que não fica legal o desenvolvimento da massa. Gorduras, aumenta sabor e volume. Aumenta a umidade, maior maciez e adiciona valor nutricional ao pão. Eu posso usar as gorduras sólidas e as gorduras líquidas. Quando eu penso em gordura sólida, pelo amor de Jesus, de quem vocês prezam, nunca pensem em margarina. Tá? Margarina é um alimento que mata, é um dos alimentos que mata. Então, se eu for pensar em botar gordura no meu pão, eu vou pensar em manteiga. Porque se eu boto margarina, você não tem nada de conceito saudável. Se você for usar fermento natural, ou mesmo que você use fermento biológico, mas se você for usar margarina, você desgraçou. Ah, Joel, mas manteiga interfere no preço do pão? Interfere. Mas eu posso tomar a decisão de usar uma quantidade menor. Em vez de usar 400, não, um pão brioche tradicional, que eu vou ensinar para vocês, a gente usa 400 gramas de manteiga para 1 quilo de massa. É um pão caro. Eu vou usar, então, 200 gramas. Vou botar mais um pouco de leite em pó, mas eu não vou pensar em usar margarina, porque senão eu não vou ter nada de saudável no meu pão. Banha, né, que tem aí a banha, eu particularmente não gosto de banha, é uma coisa que não me faz bem, mas dá um sabor defumado ao pão, né, então dá um sabor diferente para o pão, pode ser usado. E nos pães de sal, principalmente, se eu quero saborizar, eu posso usar azeite. Até nos pães de doce, não vai ficar tão gostoso, mas os pães de massa doce a gente recomenda usar manteiga, e nos pães de sal, se você quiser saborizar, você pode usar azeite. E aí é um azeite bom também, né? Não é um azeite misturado, porque vai interferir também muito, né? Existe vários tipos de melhoradores, de reforçadores no mercado, né? Que são substâncias que reagem com o glúten, fortificando e melhorando a capacidade de reter gases, para produzir um pão de maior volume e de maior textura. Eu, particularmente, não me incomodo com um pãozinho feio. Não me incomodo. Quando eu chego na padaria que eu vejo um pãozinho feio, é o que mais eu compro. Que é um pãozinho feio, aquele pãozinho que não inchou muito. Dificilmente ele foi colocado melhorador nele. Ou se colocou um pouquinho. Então, quando você vê um pão bonito, lindo, todo redondinho, um pão de hambúrguer, que ele não tem ruguinha, foi usado no mínimo 20 gramas de melhorador nele. E aí os melhoradores químicos. Então, você pode até pensar, Joel, eu vou usar um pouco de melhorador químico, vou. Para dar, é porque o povo aqui não está acostumado, né? Quem vai trabalhar com panificação, o povo não está acostumado, pãozinho enrugado. Agora usa a quantidade mínima, tá? 1%, né? Porque para você ter um pão realmente saudável. Ou então, se for possível, usar os naturais, né? A lecetina de soja, que você compra hoje em potinho, né? É um melhorador que dá uma estrutura e não é tão maléfico. Né? A lecetina de soja passa um processo químico, passa porque ela é transformada, mas assim, não é uma coisa, né, desenvolvida em laboratório quimicamente, ele tem uma soja por trás, né? Ah, mas a soja é transgênica. Tudo bem, mas é menos maléfico do que esses melhoradores, reforçadores que a gente compra no comercial. E pasmem, assim como tem na agricultura, né, vários produtos proibidos o povo usa, né, os venenos, na panificação também. Então, bromato de potássio, iodo de potássio são reforçadores proibidos na panificação e o que mais a gente vê na panificação comercial, o que mais a gente vê, porque aí o pão vai ficar lindo, né? O pão de sal desse tamanho lindo. Ele além de muito fermento, ele foi botado muito melhorador para dar estrutura na massa. Uma coisa que eu já falei antes, né? Quanto mais lento o processo de fermentação, o pão tem mais sabor e tem mais aroma e mais durabilidade. E você usa menos fermento, né? Então a gente orienta que a gente usa a menor quantidade de fermento possível de uma receita. Ah, Joelma, o que é o menor possível? Metade, por exemplo, do fermento, dependendo do meu tempo. Né? Se eu tenho tempo de deixar ele fermentando, um pão de sal, pão francês, que o indicado é 20 gramas de fermento, eu uso 10, eu uso 8,
Para isso, eu vou ter que deixar ele no armário 3, 4 horas até ele dobrar de tamanho para poder ir para o forno. Mas se eu não tenho muito tempo, eu uso a quantidade de cada por lei, padronizado, 20 gramas. Agora, tem gente que usa, eu já vi gente botar 60 gramas de fermento para fazer 1 quilo de massa de pão. Ele vai fermentar em 20 minutos, 15, 20, mas depois vai fermentar todo aqui dentro, né? Porque o fermento vai agir quando a gente come. Isso eu estou falando de fermento químico, tá, gente? O fermento seco, o biológico. Né? De fermento natural, é padrão. Você vai usar, para cada 1 quilo de farinha, você vai usar 400 gramas de fermento natural. E aí eu já vou avisando a quem produzir pão de massa doce, massa semidoce. Não é comum no Brasil, na panificação comercial, massa semidoce e massa doce de fermento natural. Né? Então, assim, a gente pode até pensar numa linha de massa de pão de hambúrguer com fermento natural, pode-se pensar. Mas aí vai ser dificilmente, a gente vai ser todo um trabalho para a pessoa entender que é um pão, o fermento natural, uma das funções dele é estruturar a massa. Então, ele não vai ficar um pão fofinho, tá? Ele vai ficar um pouquinho diferente a massa. Vai ficar saboroso, vai ficar mole, mas não vai ficar tão molinho quanto o pão de hambúrguer da padaria com fermento químico. Porque tudo é a cultura, a gente precisa criar também a cultura alimentar, né? No Brasil, a gente não tem a cultura alimentar do pão de fermento natural. Outra coisa é o tempo de assar, né? Interfere muito na qualidade do pão. Então, pensando em pão de sal, sempre vai ter vapor. O jato de água, por isso que... E aí, mas você não tem um forno que tem vapor. Dá para fazer, dá com borrifador. Só que aí, com borrifador, eu não tenho a quantidade exata que vai cair igual, né? O jatinho de água borrifando meu pão não vai cair igual. Mas eu, em casa, posso fazer um pão de sal numa assadeira e dar a crosta, posso. Um borrifadorzinho não vai ficar perfeito. Porque, assim, pode cair mais água em um, menos água em outro. Mas eu posso fazer. Mas pensando na panificação comercial, tem que dar o vapor. E a temperatura também interfere muito. Pães de massa doce, eu não posso assar ele acima de 150 graus. Porque ele vai ressecar por fora e vai ficar massa crua. Pães de massa doce, eu não preciso de crosta, eu quero ele macio. Então, eu tenho que ser uma temperatura de 150 graus, 140, 150. Os pães de sal, varia. Varia entre 180, fala em 220. Eu, particularmente, asso tudo a 180. No máximo, quando é um pão bem grande, quando eu faço um pão italiano bem grande, eu asso a 200. E aí, um pão de sal, se eu quero ele mais moreninho, 20 minutos. Se eu quero ele mais claro, 17 minutos. Joia, mas eu tenho cliente que gosta de pão branco e de pão moreno. Pronto, 17 minutos, tiro uma levada, deixo o resto lá mais 3. Então, eu vou ter pão branco e eu vou ter pão moreno. Uma outra coisa que não é comum na panificação comercial, mas que a gente precisa internalizar, que, assim, gramaturas de qualquer ingrediente é custo. Então, se eu não padronizar e se eu não usar a gramatura certa, vai interferir diretamente no meu preço do pão e no meu sabor. Porque se eu botar açúcar de menos, vai interferir. Se eu botar açúcar de mais, vai interferir. Então, a gente pesa os ingredientes, prepara a massa, descansa a massa, boleio os pães que é boleado. Bolear é fazer a bolinha ou fazer a trouxinha, né? Os pães que não são boleados, é o pão ciabatta, que é um pão bem rústico, não é boleado, mas aí eu corto os pedaços e deixo ele fermentar. Incisão, pestana são os pães que tem de crosta, os pães de sal, né? A gente dá o cortinho, né? E aí tem a técnica até para o corte, viu, meninas? O resfriamento, né? Deixar ele esfriar e a análise, se ele ficou, né? Que aí nos testes a gente vai fazer, né? Como é que ficou essa massa? Tá ácido, não tá? Fermentou demais, não fermentou, tá? ATER à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.